Então, meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da crase. Vamos falar hoje muitos assuntos importantes. Nós já falamos na nossa aula anterior sobre quando é que usa a crase, os principais aspectos do uso da crase. Então, se você não viu a nossa aula anterior sobre a crase, a nossa aula 1, então dê uma olhada e depois você volta para essa aula aqui. Se não, você pode assistir a essa aula aqui e depois você vai para a aula anterior. Beleza? Então, eu sou o professor Patrick, professor do Lyon Concursos, o melhor, o mais brabo de todos, e é uma satisfação estar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá analisar aqui sobre onde é que não se usa a crase. Então, existem algumas situações em que a crase ela não deve ser usada. Então, aqui, ó, só relembrando, vamos fazer uma pequena revisão aqui para você não se perder. Vou fazer uma pequena revisão aqui para você não se perder. Então, olha só. O que é crase? O que é crase? A crase é também chamada de acento grave. De acento grave. Na verdade, o acento grave, né? Ele é também, ele é também chamado de crase. Então, a crase, ela nada mais é do que a junção do ar preposição mais o ar artigo. Professor, que raios é isso? Vamos por partes. Vamos analisar algumas palavras aqui. Olha essa palavra aqui, ó. Eu vou. Beleza? Eu vou. Obedeça a. Obedeça a. Então, aqui, ó. Quem vai a algum lugar. Quando esse A aqui, ó, essa letra A, ela é obrigatória depois de um verbo, ela recebe o nome de preposição. Então, aqui eu tenho duas preposições. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Quem vai a algum lugar. Eu não posso falar assim, ó, vou Bahia, que esse a é obrigatório. Então, esse a vai ser uma preposição. Eu não posso falar assim, ó, obedeça lei. Não, tem que ser obedeça a lei. Então, todas as vezes que o a, preposição, ele se junta com o a, artigo de uma palavra, vai gerar a crase. Como é que é o artigo? Vamos dar um exemplo aqui dessa palavra aqui, ó. A lei, a lei é rigorosa. A lei é rigorosa. Isso aqui é um artigo. Eu posso tirar esse a e a frase vai ficar assim, ó, a lei é rigorosa. Fica estranha, tá bom? Fica estranha, mas tá certinho. Por quê? Porque o artigo ele pode ser retirado e não faz tanta falta na frase, tá bom? Se eu falar assim, olha, a vida bela. Vou retirar esse a aqui e vai ficar vida bela. Porque o a é um artigo. Ele pode ser retirado e não vai fazer tanta falta. Agora, olha aqui essa frase, olha. Eu vou à Bahia. Quem vai a algum lugar. A palavra Bahia aceita artigo. A Bahia é linda. A Bahia de São Salvador. A Bahia. Tá bom? Então, eu juntei o a aqui, olha. Preposição. Mas o a artigo virou crase. Então, ela tem que ter o acento grave. Tem que ser assim, olha. Eu vou à Bahia. Se eu falar assim, obedeça a. Opa! Obedeça à lei. Lei aceita artigo. Então, quem obedece, obedece a algo. Então, aqui, ó. Vai ter que ter crase. Então, a crase é isso. É a junção da preposição mais artigo. Então, eu vou usar crase quando eu tenho preposição a mais artigo a. Ou seja, eu uso crase diante de palavra
feminina. Então vamos analisar isso aqui na prática. Vou apagar isso aqui. Opa. Vou apagar isso aqui. E a gente vai dar início ao nosso estudo de onde não se usa a crase. Então essa aqui é a nossa aula de número 2. Repito que se você não viu a aula número 1, então analisar. Então aqui, ó. A crase é a junção da preposição a mais o artigo feminino a. Eu acabei de explicar isso para você. Então aqui, ó, não caia nesse tipo de pegadinha de prova, não, ó. Não caia nesse tipo de pegadinha, não, ó. Fui a pé ao trabalho. Fui a pé ao trabalho. Por que aqui não tem crase? Porque pé é uma palavra masculina. Pé não aceita artigo a. Entendeu? Machuquei minha pé, é assim que você fala? A pé. Quebrei a pé. Não é, quebrei o pé. Tá bom? Desloquei a pé, não, desloquei o pé. Então aqui, ó. Aqui só tem preposição. Quem vai a algum lugar. Mas pé é palavra masculina. Então vou colocar um xizinho aqui. Não se usa crase. Vamos a cavalo. Mesma coisa. Cavalo é uma palavra masculina. Não se usa crase. Prazo. Então é errado virar e falar só compramos a prazo. Se fosse compramos à vista, aí teria crase. Mas compramos a prazo, não. Palavra masculina. Então não se usa crase diante de palavra masculina. Tá bom? Então não se usa crase diante de palavra masculina. Pé, cavalo, prazo. Aí nós temos a crase não deve ser usada antes de palavra masculina por essa justificativa aqui, ó. A crase é a junção da preposição a com o artigo feminino a. O substantivo pé é masculino, portanto, não se usa artigo feminino antes dele e, consequentemente, não há crase. Então, aqui, eu não vou usar crase antes de verbo, porque verbo, ele não aceita preposição. Ah, professor, mas se eu falar assim, olha, o jantar está servido. Isso não é preposição, é um artigo. Tanto que eu posso tirar aqui, olha, não vai fazer tanta falta. Artigo é só para especificar ou não, para determinar ou não. Quando eu coloco um artigo aqui, essa palavra deixou de ser verbo, passou a ser um substantivo. Mas isso aí é outra aula. Então, verbo não aceita artigo, muito menos artigo feminino. Então, aqui, ó, comecei a estudar, não vai ter crase, porque é o verbo. Estamos dispostos a ajudar, não vai ter crase. Ele se dispôs a cantar. Então, eu não uso crase antes de verbo. Não uso crase antes de verbo. Qual que é um dos maiores erros que as pessoas cometem? A partir de. A partir de. Vem aqui e coloca uma crase. Está errada. Eu não uso crase diante de verbo. Ele se pôs a cantar. Então, cantar é verbo, não aceita crase. Eu não vou usar crase diante de verbo. Por quê? Porque verbo não aceita artigo. Que é o verbo não é antecedido por artigo. Agora aqui, eu não vou usar crase diante disso aqui, ó, diante dos pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos. Então aqui eu falei a ela. Por quê? Porque ela não aceita artigo. Você não aceita artigo, isso. Então eu não uso crase antes de pronome, porque esses pronomes não aceitam artigo. Tá bom? Eu não falo a isso, não. Tá bom? Então, se eu falar assim, obedeça a isso. Esse a não é artigo, é preposição. Então, aqui, eu não vou usar crase antes de pronome. Ó, pronome pessoal, tá bom? Eu não vou usar crase diante do pronome você, né? É um pronome de tratamento. Isso. Agora, qual que é a pergunta? Professor, é todo pronome que não aceita crase? Não. Existem alguns pronomes demonstrativos que eles vão aceitar crase. Se eu falar assim, olha, é, se eu falar assim, obedeça a aquela norma. Aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Vai ter crase, tá bom? Se eu falar assim, olha, aspiro a aspiro àquela felicidade.
Aspiro àquela. Deixa eu escrever com a letra mais bonitinha aqui. Para você entender. Aspiro àquela felicidade. Aspiro àquela felicidade. Então aqui, olha, a preposição a do verbo aspirar, aspirar no sentido de desejar, ele é transitivo indireto. Então ele vem acompanhado de preposição. Dê uma analisada na matéria de regência que você vai entender isso aqui perfeitamente. Então aspirar, o verbo aspirar no sentido de cheirar, sorver, é transitivo direto. Aspiro o perfume. Agora, se eu falar assim, eu aspiro ao sucesso, aí no sentido de desejar é transitivo indireto. Dê uma analisada na matéria de regência e você vai voar abaixo. Então tá aqui. Pronomes demonstrativos aceitam crase. Então aqui, ó. Esses pronomes demonstrativos aqui, ó. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. E aquilo também. Isso é um pronome demonstrativo. Não vai aceitar crase. Esse, essa, esses, essas, isso não aceitam crase. Bom? Dando continuidade. Aqui é a ressalva que o professor fez, ó. As exceções dos pronomes que admitem crase aqui, ó. Escrevi uma carta àqueles, tem crase. Retornei àquela rua, graças àquilo que aconteceu. Então, esses pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, vão exigir crase. Aqui, existem situações específicas em que a crase não deve ser utilizada. Então, aqui, ó. Dando continuidade, a crase ela não deve ser usada. Aqui, ó, seguintes, dando continuidade aos pronomes, eu falei aqui, ó, de novo, isso, você e tal. Então, aqui, ó, só tá fazendo um arremate. Só repetindo mesmo o que eu falei antes para vocês, beleza? Então, não deve usar a crase antes de artigos indefinidos. Vamos usar uma festa, então aqui, ó. O artigo indefinido, ele vai matar a crase. Por quê? Porque é uma preposição mais um artigo indefinido. Agora, se trocasse o artigo indefinido, aqui ó, por um artigo definido, fiz referência à ideia, aí teria crase. Se aqui fosse um artigo definido, ó, aqui onde está azul, uma. Se uma fosse ar, aí teria crase. Então, antes de artigo indefinido, nós não usamos crase. Então, olha aqui, professor. O uso da crase ele é bem tranquilo. Se você gravar na sua mente que a crase nada mais é do que a preposição a mais o artigo a, acabou. Você não erra mais questões sobre crase. Andamos a pé. Pô, pé é palavra masculina, não uso crase diante de palavra masculina. Refiro-me a isso. Isso é pronome, esse pronome demonstrativo, isso, esse, essa, esses, essas, isso, perdoe, não exige crase. Por quê? Porque se ele não tem artigo antes de pronome, não usa artigo. Ainda mais artigo feminino. Não vai existir crase. Então, crase é tranquilo. É uma matéria tranquila. O que vai fazer você ficar fera é resolver muito exercício. Aqui também eu não vou usar crase diante de palavras repetidas. Olha, fiquei cara a cara com o perigo. Aqui, ó, João e Lucas, cara a cara com o perigo. A água enche o balde gota a gota. Então não tem crase. Precisamos rever tudo peça a peça. Se eu falasse assim, ó, fiquei frente a frente com o goleiro. Frente a frente também não tem crase. Tá bom? Fiquei frente a frente com o goleiro. Então, aqui a justificativa, né? Diante de palavra repetida, nós não usamos a crase. Não usamos a crase. E nós também não vamos usar a crase. Então, aqui, ó, recapitulando, né? Nós também não vamos usar a crase. Então, aqui, ó, repetindo aquelas palavras que nós já vimos aqui. E é isso. Então, aqui é onde não se usa a crase. Agora, eu vou ver com vocês, nós vamos analisar os casos em que a crase é facultativa. Então, olha aqui. O que é crase facultativa? É aquela ocasião em que você pode usar a crase ou pode não usar e está correto. Então, primeiro caso, olha, existem 3 casos de crase facultativa. Quais são eles? Preposição até,
preposição até. Nome, diante de nome próprio feminino. Nome próprio feminino, né? Nome de mulher. E diante de alguns pronomes de tratamento, senhora, senhorita. Mas vamos por parte aqui, ó. Então, primeiro caso, nome próprio feminino. Dei flores a Maria. Maria é um nome próprio feminino. Então, eu posso ou não usar a crase aqui, tá certinho. Então, tanto essa ocasião aqui quanto essa estão corretas. Tá bom? Então, diante de nome próprio feminino, posso usar a crase que não dá nada. Então, aqui, olha, outro exemplo de crase facultativa. Quando eu tenho pronomes possessivos femininos aqui, ó. Entregar a carta a minha mãe, tá bom? Então, se fosse sua também, se fosse sua, obedeça aqui, ó. Obedeça, obedeça a sua mãe. Então, eu posso usar com crase ou sem crase, está correto. Ou um ou outro, viu? Não os dois não, pelo amor de Deus. Numa redação, não vai abrir esse colchete aqui e colocar as duas. Não, não assisti a aula do professor Patrick. Pelo amor de Deus. Não. Ou um ou outro. Ou com crase ou sem crase. Ambos estão corretos. Porque eu uso crase diante de pronomes possessivos femininos. Aí aqui, ó, diante da preposição até, porque quem vai até algum lugar ou até a algum lugar. Então, aqui, olha, diante da preposição até, eu posso ou não usar crase. Ó, caminhamos até a praça, com ou sem crase. Caminhamos até a praça. Um ou outro estão corretos. Um ou outro está correto. Aqui, ó, em algumas situações, podemos escrever até a, beleza? Preposição até mais artigo a ou até a com crase. Tanto faz um ou outro. Está corretíssimo. E aí, eu vou com vocês aqui encerrar, né? Encerrar essa aula, mas só fazendo uma recapitulação aqui, ó. Recapitulação. Vamos fazer um grande arremate final. Antes de encerrar a aula, vou colocar assim, ó. Arremate final. Final. Ou então entenda como considerações finais. Primeiro, o que é que você tem que saber da crase para você voar abaixo nessas provas? Primeiro, vamos fazer um apanhado geral. A crase é a junção da preposição a mais artigo a. Artigo a. Então, muitas vezes acontece isso aqui, olha. Acontece isso aqui, ó. Graças a pessoas honestas, eu sobressaí. Por que aqui eu não vou ter crase? Por que aqui eu não vou ter crase? Eu não uso crase com a no singular e a próxima palavra no plural. Não tem. Agora, se eu falasse assim, ó, graças a pessoa honesta, agora já tem crase. Ou então, se eu falasse, ó, graças às pessoas, graças às pessoas honestas, eu me sobressaí. Então, quando é que eu não vou usar crase nessa situação aqui? Eu não uso crase com a letra A no singular, com a preposição a, mais palavra no plural. Obedeça a leis. Não tem crase. Agora, se eu falar obedeça às leis, tem crase. Obedeça à lei, tem crase. Viu? Então, primeiro passo para você não cair nessas pegadinhas. Então, uma segunda observação aqui que eu quero falar para vocês. Tá aqui, ó. Falei da primeira observação, tá aqui. Primeira observação. Qual que é a segunda observação que eu quero que você entenda? Basta passar, vamos relembrar? Basta trocar a palavra feminina por uma
masculina correspondente. Por uma palavra masculina correspondente. Se você fizer isso e aparecer ao não. Ao é que aquela palavra vai exigir crase. Então, olha aqui, ó. Vou à escola. Puxa vida, escola tem ou não crase? Ou tô na dúvida. Vamos trocar escola por colégio? Vou ao colégio. Vou ao colégio. Então, aqui já tem crase. Por quê? Porque aqui, olha, ao trocar a palavra feminina por a masculina por uma masculina apareceu ao, é que aqui nessa feminina vai exigir crase. Não tem erro. Com essas regras aqui, você já resolve muita coisa de crase. Então, em matéria de observações, estude a crase, releia a crase, olhe a crase com calma, reassista essa aula, para você ficar fera mesmo. E não se perder. Você poderia estar me perguntando assim, ó, professor, mas dá um exemplo de uma ocasião em que aqui não vai aparecer o algo. Eu poderia falar assim, olha, venda a, perdoe, ó, venda a prazo. Não apareceu algo, tá bom? Não apareceu algo, venda a prazo. Apaguei aqui, escrevi com calma. Venda a prazo. Prazo é uma palavra masculina, não vai exigir crase. Isso aqui seria uma terceira observação nossa. Cuidado, então, para não usar crase diante de palavras masculinas. Vou encerrar com vocês aqui essa aula. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Você aprendeu isso aqui, não tem para ninguém. Você vai voar abaixo no uso da crase. Forte abraço do professor Patrick e forte abraço para todos vocês. Desejo todo sucesso. Lyon Concursos. Tamo junto. Fiquem com Deus.